Geradores elétricos. Gerador é todo dispositivo capaz de manter uma diferença de potencial entre dois pontos de um circuito elétrico. O gerador basicamente converte energia elétrica em outras formas de energia, como por exemplo temos as pilhas, que através de uma reação química converte energia química em energia elétrica. Temos as hidroelétricas, que transformam energia mecânica, no caso energia cinética, o movimento das águas, em energia elétrica através de geradores elétricos pelo processo de indução. Nem toda energia elétrica produzida por um gerador é entregue ao circuito elétrico ao qual ele está conectado. Todo gerador real possui uma resistência interna que é responsável pela dissipação de parte da energia produzida na forma de calor. Ou seja, todo gerador desperdiça parte da energia que ele mesmo produz. A energia que vai ser de fato aproveitada de um gerador, ela vai ser a energia gerada descontando a energia que é desperdiçada na forma de calor pelo próprio gerador. Todo gerador real faz isso. Um gerador ideal, perfeito, seria aquele que toda energia efetivamente aproveitada fosse a energia que é gerada, que é produzida. Mas na prática isso não existe. Todo gerador vai perder um pouco de energia que ele mesmo produz. Se nós formos pensarmos em termos de potência, eu posso escrever o seguinte, que é a potência total gerada, né, a potência gerada, vamos dizer assim, ela vai ser a potência que é de fato aproveitada, mais a potência que é desperdiçada na forma de calor. Bom, existem vários tipos de geradores, né? Pilhas, baterias, usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas, usinas nucleares. Então existe uma infinidade de formas de produzir energia, de maneira que nós iremos representá-lo graficamente através desse desenho aqui. Então esse aqui é um desenho esquemático de um gerador, independendo de qual seja o tipo desse gerador. Agora, um gerador ele possui um elemento motriz, no caso aqui uma força, tá? Então essa força nós chamamos de força eletromotriz, FEM, tá? Isso aqui é a força eletromotriz, é essa força que é responsável pelo movimento contínuo de elétrons através dos condutores. Na verdade, essa força gera um campo elétrico no interior dos condutores. Esse campo elétrico age nos elétrons livres dos condutores, fazendo que todos eles se movimentem ordenadamente, constituindo a corrente elétrica. Então ele vai possuir uma força eletromotriz, que nós representamos pela letra grega epsilon. Ele vai possuir uma resistência interna, que é responsável pelo desperdício de energia, que todo gerador possui. Essa resistência interna nós vamos representar pela letra Rzinho minúscula. E temos os extremos dos geradores aqui, que é os pontos A e B, que é onde ele fornece a energia para um circuito externo. Veja que a corrente elétrica ela circula através do gerador no sentido do lado de menor potencial para o lado de maior potencial. A força eletromotriz ela é representada por duas barras, não necessariamente na vertical, podem estar na horizontal também. Entretanto, o tamanho dessas barras é diferente. A barra menor representa o potencial menor, a barra maior o potencial maior. Então todo gerador vai ser representado dessa forma. Agora, um gerador elétrico ele pode ser descrito matematicamente através de uma expressão. Embora o gerador produza força eletromotriz, o que ele fornece na verdade, quando ligado num circuito, é a DDP, é uma tensão elétrica, uma diferença de potencial. Então a DDP nos terminais de um gerador é dado pela seguinte expressão: ela é a força eletromotriz menos a resistência interna do meu gerador vezes a corrente elétrica que vai circular no meu gerador. Então, e essa expressão aqui é a nossa conhecida equação do gerador. Então, vamos colocar aqui. Isso aqui é a equação do gerador. Observa que é uma equação do primeiro grau. De modo que, se eu for colocar isso num gráfico, representar num gráfico,
eu vou ter um gráfico aqui de DDP por corrente. Então aqui eu vou ter o eixo da DDP e aqui o eixo das correntes elétricas. Esse gráfico vai ser representado por uma reta e é uma reta decrescente. Esse pontinho aqui no eixo da DDP ocorre quando a corrente é nula. E esse ponto representa exatamente a força eletromotriz. Esse pontinho aqui embaixo, quando a DDP é nula e a corrente é máxima, nós chamamos de corrente de curto-circuito, que é uma característica que deve ser evitada. A corrente de curto-circuito, ou simplesmente ICC, ela vai acontecer da seguinte forma: quando a DDP é nula, então o valor dela vai ser a razão entre a força eletromotriz e a resistência interna. A corrente de curto-circuito ocorre quando os polos do meu gerador são conectados entre si. O polo positivo é ligado no polo negativo. Nessa situação, a resistência interna do meu gerador passa a consumir toda a energia que é produzida. Claro que essa resistência vai gerar calor, um calor excessivo, e muitas das vezes o gerador não vai suportar esse calor, causando a sua destruição. Então é algo que deve ser evitado. Então a corrente de curto-circuito ocorre quando a DDP é igual a zero. Ainda nesse gráfico aqui de DDP por corrente, essa reta decrescente significa o seguinte: à medida que você vai exigindo do gerador para que ele forneça mais trabalho, ele vai também decaindo sua capacidade de fornecer energia. Essa reta aqui ela tem uma inclinação, aqui é dada através desse ângulo alfa aqui. Nós temos uma propriedade que me diz que a tangente desse ângulo alfa ela é numericamente igual à resistência interna do meu gerador. Agora, em termos de potência, que nós já havíamos citado aqui em cima, nós temos três potências no gerador: a potência total gerada, a potência útil e a potência dissipada na forma de calor. A potência total gerada por um gerador está relacionada com a taxa de toda a energia que é produzida, ou seja, ela vai ser a força eletromotriz vezes a corrente elétrica. Entretanto, a potência útil é a taxa de toda a energia que efetivamente será aproveitada do gerador, e o gerador fornece diferença de potencial, DDP. Então a potência útil é o produto da DDP vezes a corrente. Entretanto, os geradores reais, que é o que de fato existem, desperdiçam parte da sua energia através da sua resistência interna. Então a potência dissipada ou desperdiçada é feita exatamente por essa resistência interna, que é um resistorzinho de baixo valor que faz parte do gerador, da sua construção em si. Então a potência dissipada vai ser a resistência interna vezes o quadrado dessa corrente. Então aqui nós temos os três tipos de potências que são envolvidas em um gerador. Claro que se o gerador for ideal, perfeito, toda a energia que ele produz ela é efetivamente aproveitada. Então a potência dissipada aqui não existe. E a potência gerada e útil teria o mesmo valor. Mas isso na prática não tem como fazer. É impossível você ter um gerador que você tenha um rendimento de 100%. E falando em rendimento, o rendimento que me diz o quanto de fato a energia que é útil num gerador em relação à energia que é gerada. O rendimento de um gerador ele é representado pela letra grega hepta, é a razão entre a potência útil pela potência gerada, ou ainda pode ser a razão entre a DDP, que é a energia fornecida ou energia útil, por toda a energia que é produzida, que é a força eletromotriz. O rendimento de um gerador, sempre essa razão aqui vai dar um número menor do que 1. Exatamente porque no mundo real não existe um gerador com rendimento 100%. Isso aqui não há possibilidade de ser construído. O que nós tentamos fazer nos dias de hoje é exatamente minimizar as perdas de energia que há na produção de energia, através de pesquisas de materiais, de ligas de materiais, substâncias que sejam mais eficazes na produção de eletricidade. Os geradores podem ser associados de duas formas, em série e em paralelo. Bom, associar geradores em série, o objetivo dessa associação é aumentar a potência fornecida através do aumento da força eletromotriz do meu sistema. Então, se nós tomarmos que um gerador, vamos pegar aqui um geradorzinho aqui, ele possui a sua resistência interna.
possui a sua força eletromotriz aqui. Então aqui está a resistência interna, vamos chamar aqui de R1, e a força eletromotriz ε1. Bom, se eu pegar um gerador dessa forma aqui, o que vai acontecer? Primeiro, se você observar aqui, ó, aqui na força eletromotriz, ela é representada por duas barras paralelas, não necessariamente na vertical, mas paralelas, sendo que uma é maior, representando o potencial mais elevado, e a outra é menor, representando o potencial mais baixo. Então, um gerador é dessa forma aqui. Associar geradores em série seria ligá-los de tal maneira que o lado positivo de um gerador seja ligado ao lado negativo do gerador seguinte. Então aqui eu tenho o segundo gerador, vai ter a resistência interna R2 e a força eletromotriz ε2. Tá? Então eu tenho aqui dois geradores associados em série. Então a corrente elétrica que circula pelo primeiro gerador, ela vai seguir circulando através do segundo gerador, do terceiro, do quarto, de quantos geradores eu quiser associar em série. Bom, de tal maneira que esses geradores associados dessa forma, vou colocar aqui Rn e aqui o εn. Então, entre esse ponto aqui, que é o extremo da minha associação, e esse outro ponto, que é o outro extremo da associação, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter, nesses extremos, uma força, uma DDP muito mais elevada do que eu teria se fosse apenas um único gerador. Então, essa associação de geradores aqui me equivale a um gerador que nós chamamos de gerador equivalente. Na prática, seria o que nós chamamos de bateria. Então, as baterias, elas são uma associação de geradores em série ou em paralelo, tá? Então, aqui eu tenho o extremo A, aqui o extremo B, aqui o positivo e o negativo. Agora, observa o seguinte, eu tenho um gerador aqui, isso aqui é um gerador, isso aqui é outro gerador. Então, o terceiro, quarto, quinto, sexto, até o último gerador aqui que eu chamei de εn. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui em particular, eu tenho 3 geradores, mas poderiam ser 4, 5, 6, tanto quanto forem necessário. Esse gerador equivalente aqui, ele vai ter as seguintes características. A resistência interna desse meu gerador equivalente, ela vai ser a soma das resistências internas de cada um dos geradores da associação. Então, essa resistência interna aqui vai ser a soma da resistência interna do primeiro gerador, mais do segundo gerador, mais do terceiro, do quarto, do quinto, até do último gerador da minha associação. Então, nessa questão aqui, a força eletromotriz equivalente também será a soma das forças eletromotrizes de cada um dos geradores da minha associação. Então, a vantagem que eu tenho aqui é justamente essa, eu vou aumentar a DDP fornecida. Então, por exemplo, se isso aí fossem pilhas associadas em série, vamos supor que eu tenha assim uma lanterna, e dentro de uma lanterna eu tenha 3 pilhas, e elas são colocadas de tal maneira que o polo positivo de uma pilha está ligado no polo negativo de outra pilha, e assim sucessivamente, como nesse desenho aqui. Então, se cada pilhazinha dessa aqui dentro, ó, vocês verem aqui tem um lado negativo e aqui o lado positivo, o lado negativo, o lado positivo, o negativo e o positivo. Cada pilhinha dessa aqui tem 1,5 volts. Se eu tenho 3 pilhas de 1,5 volts, elas me equivalem a uma única pilha de 1,5 mais 1,5 mais 1,5, 4,5 volts. Nesse tipo de associação, o polo positivo do gerador é sempre ligado diretamente ao polo negativo do outro gerador, tá? Então, essa é o que caracteriza uma associação em série, pois dessa forma, a corrente elétrica que vai circular aqui nos geradores terá sempre a mesma intensidade, que eu vou chamar aqui de I. E por eles estarem em série, as resistências internas também estarão em série, por isso que aqui é uma soma. Ok? Por outro lado, também podemos associar geradores, melhor dizendo, em paralelo. Como é que seria a associação de geradores em paralelo? Bom, vamos tomar aqui um determinado gerador, aqui, que é o extremo A. Aqui é a sua resistência interna e aqui é a sua força eletromotriz e o outro extremo, que eu vou chamar de B. Então, esse gerador vai possuir uma resistência interna e uma força eletromotriz. Então, associar geradores em paralelo
seria você ligá-los de tal maneira que todos os polos positivos de cada gerador da associação fossem ligados juntos. Tá? Lembrando que essa barra maior aqui representa o lado mais positivo, potencial mais alto, e a barra menor, o potencial mais baixo. Então aqui, ó, mais, menos, mais, menos. Então associar eles em paralelo é você ligá-los de tal maneira que todos os lados, todos os potenciais positivos serem ligados no mesmo ponto. Então você teria essa ponta aqui, que seria o extremo do nosso gerador equivalente, e a mesma coisa você vai fazer aqui do outro lado, positivo com positivo, negativo com negativo. Então é você associá-los dessa forma. Agora, numa associação em paralelo, qual é a finalidade dela? É diminuir a corrente em cada gerador a fim de não danificá-lo, mas aumentando a potência através do aumento da intensidade da corrente do conjunto. Você vai diminuir a corrente que passa em cada um dos geradores, mas você vai aumentar a potência do conjunto. Então você vai ter aqui, em questão, você vai ter uma corrente menor circulando aqui nesse primeiro gerador, nesse segundo gerador, nesse terceiro gerador. Então vamos supor que eu tenho aqui uma corrente que eu vou chamar de I1, aqui eu vou chamar de I2 e aqui eu vou chamar de IN, porque eu posso ter 2, 3, 4, 5, quantos geradores eu quiser associados em paralelo. Essas correntes aqui individuais, elas vão se somar na corrente total que o meu gerador vai fornecer. Então, esse gerador aqui, tá? Essa associação de geradores aqui, também me equivale a um único gerador, que nós chamamos de gerador equivalente. Então, aqui é um resistorzinho interno equivalente e a força eletromotriz equivalente. Agora, o seguinte, para um gerador em paralelo ter vantagem, ser vantajoso a construção de colocar geradores em paralelo, é necessário uma coisa: todas as resistências internas têm que ser iguais e todas as forças eletromotrizes também têm que ser iguais. Então, no meu gerador equivalente aqui, o que vai acontecer? Como as resistências internas são iguais e elas são todas ligadas em paralelo, a resistência interna do meu gerador equivalente, ela vai ser uma associação de resistores em paralelo. Porém, todos são iguais, então eu vou pegar o valor de uma dessas resistências internas e dividir pela quantidade de geradores que estão associados em paralelo. A força eletromotriz de cada gerador em paralelo tem que ser igual, de forma que a força eletromotriz equivalente da minha associação, ela não vai mudar, ela é simplesmente a força eletromotriz. Pelo fato de que eles estão em paralelo e a resistência interna de cada um deles também vai estar em paralelo, a resistência interna do gerador, ou seja, do conjunto da associação, ela tende a diminuir, a ter um valor cada vez menor. Por isso que a corrente elétrica fornecida por essa associação, ela tende a ser maior do que a fornecida por cada gerador individual, tá? Se eu fosse fazer isso com pilhas, eu teria algo mais ou menos parecido com a figura que eu vou colocar a seguir. Observando que o lado positivo de cada pilha tem que ser ligado com o lado positivo da pilha seguinte. Então eu teria algo mais ou menos assim, ó. Aqui, nesses extremos, continuaria sendo fornecida, se cada pilhazinha dessa aqui ó, tiver 1,5 volts, 1,5 volts, e claro, aqui é um lado negativo, aqui é o lado negativo, negativo, e aqui o positivo de cada pilha, eu vou ter aqui 1,5 volts também no final. Porém, a capacidade de fornecer corrente elétrica aqui, ela é maior, tá? Numa associação em paralelo. Agora, é necessário que as pilhas sejam idênticas, né? Os geradores sejam idênticos. Porque se um desses geradores for diferente, ele pode deixar de fornecer energia e passar a consumir energia dos demais. E isso não é interessante. Então, por isso que eles têm que ser rigorosamente iguais. Mesma resistência interna, mesma força eletromotriz. Vamos resolver agora alguns exemplos e ver como funciona isso aí. Então, o primeiro exemplo aqui, ó, um gerador de força eletromotriz E igual a 100 volts. Então, eu vou colocar aqui no cantinho, ó, a força eletromotriz, ela vale 100 volts.
E resistência interna, Rzinho, igual a 5 ohms. Então, vale 5 ohms. É atravessado por uma corrente I, de 4 amperes. Aí ele pede para determinar, na letra A DDP nos seus terminais. Então, vamos lá. Bom, um gerador, ele é sempre descrito matematicamente por uma equação. Que essa equação é a DDP, que é a energia fornecida, é a força eletromotriz, menos a resistência interna, vezes a corrente. Então, eu tenho aqui na letra A DDP será a força eletromotriz, ela vale 100 volts. Então, eu vou ter 100 menos. A resistência interna vale 5 ohms. Menos 5 vezes a corrente elétrica, que nesse caso vale 4 amperes. Então, eu vou ter 100 menos 5 vezes 4 dá 20, né? Então, eu vou ter uma DDP, uma diferença de potencial de 80 volts. Logo, embora esse gerador produza 100 volts, quer dizer, toda a energia que ele produz é 100 volts, apenas 80 volts serão disponíveis para ser utilizado por algum circuito externo. Na letra B agora, ele quer o seu rendimento nessas condições. O rendimento de um gerador é a razão entre a DDP e a força eletromotriz. Então, eu vou ter aqui os 80 volts dividido por 100 volts. Então, dividindo isso aqui, vai me dar um rendimento de 0,8 ou 80%. É um rendimento muito bom. Veja que essa razão aqui não pode dar 1. Se der 1, seria um rendimento de 100%. E aí, isso é impossível de ser atingido. Então, na letra C agora, ele quer os valores das potências gerada. Então, ele quer a potência gerada, da potência útil e da potência dissipada ou desperdiçada. Bom, a potência gerada é a taxa de toda a energia que é produzida com o tempo. Então, ela é dada pela força eletromotriz vezes a corrente que esse gerador produz. Então, eu vou ter aqui 100 volts vezes 4 amperes, o que me dá uma potência total gerada de 400 watts. Desses 400 watts, apenas 80% serão úteis. Então, a energia útil é a taxa da DDP, que é gasta com o tempo. Então, é a DDP vezes a corrente. Então, a DDP é 80 volts, que eu encontrei aqui na letra A. A corrente continua sendo 4 amperes. Então, isso aqui me dá 320 watts, que é, de fato, se eu for descontar, calcular 80% de 400, eu vou encontrar os 320. Bom, existe uma diferença aqui, né? Esse gerador produz 400 watts, mas apenas 320 são efetivamente aproveitados. Para onde é que vai os 80 watts que estão faltando aqui? São desperdiçados na forma de calor, através da resistência interna. Então, a potência dissipada vai ser a resistência interna do meu gerador vezes o quadrado da corrente. Então, eu vou ter aqui 5 vezes 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, vezes 5 dá exatamente a diferença lá, os 80 watts. Então, esse meu gerador aqui em questão, ele tem um rendimento de cerca de 80%. A taxa de toda a potência gerada está na faixa dos 400 watts, muito embora apenas 320 sejam úteis, que é a potência útil. E 80 watts são dissipados na forma de calor, são desperdiçados na forma de calor. O gerador ele gera um pouco de calor. Na letra D, ele pede o valor da corrente de curto-circuito. Se eu curto-circuitar os terminais desse gerador, o que vai acontecer? A própria resistência interna vai consumir toda a energia que ele produz. Então, a corrente vai atingir um valor máximo, que nós chamamos de corrente de curto-circuito, e ela vai ser a razão entre a força eletromotriz pela resistência interna. Então, eu vou ter aqui 100 volts dividido por 5 ohms. Então, isso aqui vai me dar uma corrente de curto-circuito de cerca de 20 amperes. Agora, observe o seguinte, essa corrente não vai durar muito tempo. Por quê? Porque a resistência interna do meu gerador, esse Rzinho, ele vai consumir essa corrente e vai transformar isso em calor. O gerador vai esquentar muito. E, claro, vai acabar pela destruição do próprio gerador.
Bom, vamos pegar um segundo exemplo aqui agora. Considere o circuito, e aqui está o circuitozinho em questão. Determinar a intensidade da corrente elétrica no circuito, a DDP nos terminais do gerador e a potência dissipada na resistência de 8 ohms. Então está aqui o nosso circuito. O nosso gerador é esse pedacinho aqui, ó, que eu vou circular com uma linha tracejada. Então isso aqui, ó, é o nosso gerador. O resto ali do outro lado é um resistorzinho lá. Então eu vou colocar aqui uma letra G para identificar o nosso gerador aqui. Então olha só, o nosso gerador aqui ele tem uma força eletromotriz de 50 volts. Ele possui uma resistência interna de 2 ohms. E está circulando uma corrente I aqui no meu circuito. Tá? Então, moçada, vamos pensar da seguinte maneira. Um gerador ele fornece energia útil. A energia útil de um gerador é a DDP. Então veja bem, a DDP fornecida pelo gerador, ela tem que ser igual a o quê? Bom, tem que ser igual à força eletromotriz do gerador menos sua resistência interna vezes a sua corrente. Entretanto, ó, aqui, vamos botar esses dois pontinhos aqui, eu vou chamar aqui de ponto A e aqui, ó, de ponto B. Ó. Então observe o seguinte, esse gerador aqui, ele está ligado diretamente em quem? Nesse resistor aqui, ó. Então eu tenho um gerador ligado em um resistor aqui. Ou seja, esse resistor vai receber a energia útil do gerador. Mas qual é a energia entre os terminais de um resistor? Bom, a DDP, na verdade, né? Nos terminais de um resistor, ela é dada pela a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Ora, nesse circuito aqui, ó, eu posso escrever que a DDP do gerador é igual a DDP nos terminais do resistor. Afinal de contas, o resistor está ligado no gerador. Então eu posso escrever que a força eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente é igual ao resistor R vezes a corrente. Então observe que aqui eu tenho uma expressão de primeiro grau. Se eu isolar a corrente, nessa expressão aqui, ó, quer dizer, eu tenho isso aqui, que é igual a isso aqui. Ó. Então o que tem corrente passa para um lado, o que não tem passa para o outro. Então eu posso escrever o seguinte, ó, força eletromotriz igual R vezes I mais R vezes I. Se eu isolar a corrente aqui, eu vou ter que a força eletromotriz vai ser a corrente I, que multiplica R mais R. Se eu pegar essa expressão aqui agora e isolar a corrente, eu vou ter que a corrente é igual a força eletromotriz sobre R, vamos botar assim, vamos botar na ordem que está nos livros de física. Então vai ficar R mais R. Essa expressão que apareceu aqui agora, ela tem um nome específico. Ela é chamada de lei de Ohm-Pouillet. Todas as vezes que você tiver um gerador ligado em um único resistor ou numa associação de resistores, a corrente circulando é dada por essa expressão. E aí esse resistorzinho aqui vai ser o resistor equivalente da associação. Então isso aqui, ó, se chama lei de Ohm-Pouillet. Ou Pouillet, né? Então, no nosso caso aqui, no exemplo 2, na letra A, ele quer a intensidade da corrente elétrica no circuito. Então, a corrente elétrica aí vai ser, ó, força eletromotriz, R mais R, aonde R é a resistência interna do meu gerador e R é o resistor que está lá no circuito, que nesse caso é esse resistorzinho aqui de 8 ohms. Então, vai ficar assim, ó, vai ficar a força eletromotriz, que é 50 volts, dividido pela resistência interna, que é 2 ohms, mais o resistor externo, que vale 8 ohms. Então eu vou ter, ó, 50 dividido por 10. Isso aqui me dá uma corrente de 5 amperes. Ó. Então essa corrente I aqui, ela vale 5 amperes. Na letra B agora,
A DDP nos terminais do gerador. Bom, tanto faz eu usar a equação do gerador, quanto a primeira lei de Ohm no resistor externo, tem que dar o mesmo resultado. Afinal de contas, um está ligado diretamente no outro. Então, tanto faz. Então, olha só, eu vou usar aqui a primeira lei de Ohm naquele resistorzinho R lá. Ó. Então, vai ficar U igual a R vezes I. Então, vai ficar 8 vezes 5. Isso aqui me dá 40 volts. Ó. Se eu quisesse utilizar a equação do gerador, tem que dar o mesmo resultado. Eu vou fazer só para título de demonstração. Então, ó, a força eletromotriz vale 50, menos a resistência interna vale 2 ohms, e a corrente em questão vale 5 amperes. Ó. Então, eu tenho 50 menos 2 vezes 5, que dá 10. Então, tenho 50 menos 10. Isso aqui dá os mesmos 40 volts. Então, resolvida a letra B. A letra C, ele quer a potência dissipada na resistência de 8 ohms. Então, ele quer nesse cara aqui. Ó. Então, para eu resolver a letra C, eu posso utilizar que a potência dissipada vai ser R vezes I ao quadrado. Como ele quer no resistor de 8 ohms, então isso aqui vai ficar 8 vezes 5 ao quadrado. Essa fórmula aqui, ó, embora eu tenha dito ela lá quando eu estava deduzindo a teoria de geradores, ela é válida para qualquer resistor que dissipe calor, tá? Então isso aqui vai ficar 8 vezes 5 ao quadrado é 25. Então, eu tenho 8 vezes 25, isso aqui me dá exatamente 200 watts. Então, eu tenho uma potência de 200 watts. Então, aquele resistorzinho lá de 8 ohms vai dissipar 200 watts de potência, ou seja, ele vai esquentar bastante. Bom, vamos pegar mais um exemplo aqui. Agora, determinar a intensidade da corrente elétrica no circuito a seguir e o valor da DDP entre os pontos A e B. Então, o meu ponto A está aqui e meu ponto B está aqui. Se você observar aqui, nós temos 3 geradores aqui, ó, associados em série. Porque, olha só, o lado menorzinho, o lado maiorzinho. Quer dizer, menor potencial, maior potencial, menor potencial, maior potencial. Eu tenho 3 forças eletromotrizes e eu tenho 3 resistores de baixo valor ligados diretamente nessas forças eletromotrizes. Então eu posso até tracejar aqui que esse pedacinho aqui, ó, é um gerador. Vamos circular aqui melhorzinho. Aqui é um gerador. Aqui é outro gerador. E aqui é um terceiro gerador. Então eu tenho 3 geradores ligados. Os 3 geradores estão associados em série, como eu já havia dito. Até porque, ó, é o positivo de um ligado no negativo do outro. E assim sucessivamente. Então esses 3 geradores aqui me equivalem a um único gerador, que é o gerador equivalente. Ó. Então aqui eu vou colocar o ponto A. E aí eu vou seguindo aqui, ó, vai ter a resistência interna do gerador equivalente. E aqui está a força eletromotriz do gerador equivalente. Ó. Como esses 3 geradores aqui estão em série, as resistências internas vão se somar, iguaizinhos do que acontece em resistores associados em série. Então eu tenho 2 mais 7 mais 1, totalizando um resistor de 10 ohms. Tá? Então 2 mais 7 mais 1, aqui vale 10 ohms. As forças eletromotrizes também vão se somar. Então eu tenho 10 volts, somado com 30 volts, somado com 20 volts. Então eu tenho 10 mais 30 mais 20. Isso aqui me dá uma força eletromotriz de 60 volts. Agora é o seguinte, vamos observar os resistores externos. Eu tenho um resistor de 3 ohms, que ele está ligado a um resistor de 5 ohms, que também está ligado a um resistor de 2 ohms. E observe que nesses pontos aqui não existe nenhuma outra coisa ligada. Logo, esses
três resistores aqui, ó, eles estão associados em série, por conta disso. Tá? Então, esses três resistores estão associados em série. Se eu for observar a corrente elétrica circulando aqui, ainda vai ter um detalhezinho, né? A corrente elétrica que vai estar circulando, que ela vai estar assim, ó. Deixa eu colocar de uma outra cor. Ela vai estar assim. Ela vai atravessar o primeiro, o segundo, o terceiro gerador, vai descer aqui, ó, atravessar esse gerador, aliás, esse resistor vai atravessar esse outro resistor e vai retornar aqui, ó. Ou seja, em nenhum momento essa corrente I, ela sofre algum tipo de divisão. Então ela é a mesma. Então esses três resistores que estão associados aqui embaixo, eles estão associados em série. Então eles me equivalem a um único resistor, cujo valor é o resultado dessa associação em série. Como eles estão em série, basta eu somar, ó, 3 mais 5, que dá 8, mais 2, me dá um resistor de 10 ohms. Ó. Então, esse circuito aqui embaixo, esse circuito que foi apresentado aqui, ele equivale a esse mais simples aqui, ó. Então, agora, como ele quer a corrente e a DDP entre os pontos A e B, vamos usar a equação que nós vimos no exercício anterior, a lei de Ohm-Pouillet. Para encontrar a corrente I, ela vai ser o seguinte, ó. A corrente I vai ser a força eletromotriz sobre a resistência interna mais o resistor externo. Então, a força eletromotriz, ó, do meu gerador equivalente vale 60 volts. Então, aqui vai ficar, ó, 60 dividido. A resistência interna do meu gerador equivalente vale 10 ohms. Então, vai ficar 10 mais o resistor externo é esse aqui de baixo, ó, que por coincidência também vale 10 ohms. Então, a minha corrente I será, ó, 60 dividido por 10 mais 10, dá 20. Resolvendo isso aqui, eu vou ter uma corrente de 3 amperes. Ó. Então, eu tenho 3 amperes circulando aqui nesse meu circuito. Agora, ele quer a DDP entre os pontos A e B. Ó. A DDP entre os pontos A e B, eu posso calcular ela. Posso usar a equação do gerador aqui ou usar a primeira lei de Ohm aqui embaixo. Já que a corrente que está circulando, ela é a mesma. É aquela correntezinha lá que eu calculei antes de 3 amperes. Ó. Claro que eu vou utilizar aqui a conta que me dá menos trabalho. Então, a primeira lei de Ohm seria U igual a R vezes I. Só que esse R aqui, ó, é o resistor externo. Então, vou até colocar aqui, ó, externo. Então, vai ser, ó, 10, que é esse resistor aqui, vezes a corrente, que é 3 amperes. Então, me dá uma DDP de 30 volts. Agora, se eu quisesse utilizar a equação do gerador, eu tenho que usar do gerador equivalente, que é esse daqui, ó. Então, essa mesma DDP entre os pontos A e B, ela seria força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. Então, seria a força eletromotriz aqui, ó, vale 60 volts. Então, ficaria 60 menos a resistência interna do gerador, que nesse caso vale 10, vezes a corrente que está circulando aqui, ó, que eu calculei e vale 3 amperes. Ó. Então, eu vou ter, ó, 60 menos 30, isso aqui me dá 30 volts. Não poderia dar outro valor. Se esse gerador aqui está ligado nesse resistor, esse resistor recebe a energia que esse gerador fornece. Então, por isso que tem que ser o mesmo valor. Se desse esses valores diferentes, eu teria errado alguma coisa na minha conta. Não tem como eu ligar numa tomada que eu sei que sai 220 volts, eu ligo um aparelho lá nessa tomada e vou medir no fio do aparelho e eu encontro um valor diferente de 220. Não tem como isso acontecer, ok? Vamos tomar agora mais um exemplo. No circuito dado a seguir, determine a indicação fornecida pelo amperímetro ideal. Então, o amperímetro é esse carinha aqui embaixo. Então, observe o seguinte, eu vou ter uma corrente elétrica circulando em cada um desses geradores. E essa corrente elétrica, ela vai se somar. Então, ela vai chegar aqui nesse ponto. Ela vai atravessar esse resistorzinho aqui,
vai atravessar o amperímetro, que o amperímetro vai registrar o valor dela, vai voltar para cá, vai chegar aqui nesse ponto, aí ela vai se dividir em 3 correntes e vai ficar circulando lá. Bom, mas ele quer o valor dessa corrente I aqui, que é a corrente principal, que é a corrente total, que é a corrente que esse amperímetro vai marcar aqui, ó. Essas correntes individuais aqui, nesse momento, não nos interessam. Bom, se você observar aqui agora, olha só, eu tenho 3 forças eletromotrizes iguais, ó, 10 volts, 10 volts, 10 volts. E aqui, se você notar com calma e atenção, você vai ver que ó, o lado menor, menor potencial, maior potencial. Menor potencial, maior potencial. Menor potencial, maior potencial. Então, os meus 3 geradores aqui, o lado positivo deles, estão ligados no mesmo ponto. E o lado negativo também. Então, para facilitar aqui, eu vou chamar esse pontinho aqui ó, de A. E esse outro pontinho aqui de B. Então, aqui eu tenho uma associação de geradores em paralelo. Então, esse meu circuito aqui me equivale a um circuito mais simples, onde eu vou ter aqui o ponto A. Eu vou ter o resistor equivalente aqui do meu gerador equivalente. E eu vou ter minha força eletromotriz do meu gerador equivalente. E aqui vai estar meu pontinho B, ó. Aí nesse pontinho B aqui, ainda vai estar ligado o meu amperímetro, que vai registrar a corrente, e um resistorzinho externo, cujo valor é 3 ohms. Então aqui, ó, 3 ohms. E claro, a corrente elétrica vai estar circulando aqui igual antes, ó. Eu vou ter uma corrente circulando aqui, ó, passando aqui e passando aqui, ó. Que essa corrente é a corrente I aqui, ó. Bom, no meu gerador equivalente, como ele está em paralelo e todas as forças eletromotrizes têm o mesmo valor e devem ter, senão não tem vantagem, aqui continua valendo 10 volts, ó. Agora observe o seguinte, ó, esses 3 resistorzinhos aqui, ó, que são as resistências internas de cada gerador, também estão em paralelo. Então eu posso até marcar aqui, ó, só para identificar eles, ó. Isso aqui tudinho também está em paralelo, tá? E equivale a um valor. Bom, cada resistorzinho aqui, ó, vale 6 ohms. Então esse resistor aqui, ó, tá? O equivalente vai valer 6 dividido pela quantidade, que são 3. Então dá 6 dividido por 3. Então isso aqui vai valer 2 ohms. Então vai valer 2 ohms aqui, ó. Lembre-se, quando uma associação de resistores em paralelo são todos iguais, o equivalente vai ser ó, o valor de um deles dividido pela quantidade. Então eu tenho todos, ó, 6, 6 e 6. São 3 resistores de 6 ohms. Então os 3 em paralelo equivalem a um resistor que é 6 dividido por 3, 2 ohms. Bom, aí o que ele quer? A corrente, que é o que esse amperímetro ideal aqui vai marcar. Então, para isso, basta eu usar ohm por Ilê, ó. A corrente I vai ser a força eletromotriz, resistência interna do meu gerador equivalente, mais o resistor externo. Então, vai ser ó, 10 volts dividido por 2 ohms, que é a resistência interna do meu gerador equivalente, mais o resistor externo, que vale 3 ohms. Então, isso aqui vai ficar ó, 10 dividido por 5, que me dá uma corrente de 2 amperes. Ó. Então, esse amperímetro aqui vai marcar 2 amperes. Então, o amperímetro ó, vai marcar exatamente esse valor aí. Ó. Pronto, resolvido o meu problema. Vamos lá, mais um exemplo. O gráfico representa a curva característica de um gerador. Determine. Bom, na letra A aqui, ele quer a sua força eletromotriz. Bom, do próprio gráfico aqui, ó, esse pontinho aqui, onde começa a minha reta decrescente, esse pontinho que está no eixo das DDPs, ocorre quando não há corrente circulando. Ou seja, o gerador não fornece energia. Então a DDP, nos terminais dele, é igual à sua própria força eletromotriz.
Então, nesse pontinho aqui, ó, esse ponto é a própria força eletromotriz. Ó, então, não preciso nem de fazer cálculo. Então, a força eletromotriz aqui, ó, ela vale 35 volts. Na letra B, ele quer a resistência interna do meu gerador. Bom, essa reta aqui ela é uma reta decrescente, correto? A resistência interna é a tangente da inclinação dessa reta. Então aqui eu tenho um certo ângulo que eu vou chamar de alfa. Então a resistência interna, olha só, ela é numericamente igual à tangente daquele ângulo alfa. Bom, o ângulo alfa o que é? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Isso é a definição de tangente. Então eu vou ter aqui, ó, o cateto oposto vale 35 e o cateto adjacente, que é esse pedacinho aqui, ó, vale 5. Então 35 dividido por 5, isso aqui me dá 7 ohms. Então eu já encontrei a minha força eletromotriz e a minha resistência interna. Então já resolvi a letra A e a letra B. Na letra C, ele quer a DDP entre os terminais do gerador quando a corrente vale 3 amperes. Então ele quer saber a DDP, qual é o valor dela, quando a corrente vale 3 amperes. Para isso, basta eu montar a equação do gerador. Lembre-se que a equação do gerador é DDP igual a força eletromotriz menos resistência interna vezes corrente. Então a minha DDPU vai ser, ó, a força eletromotriz é a resposta da letra A. Então vai ficar 35 menos a resistência interna, que é a resposta da letra B, vezes I. Ó. Essa é a equação do meu gerador, que está representado por esse desenho. Então agora é só eu fazer a corrente igual a 3 amperes. Então a DDP, ó, vai ser 35 menos 7 vezes 3. Então isso aqui me dá, ó, 35 menos 7 vezes 3, 21. Então 35 menos 21 me dá uma DDP de 14 volts. Então veja que não é complicado. É só uma questão de atenção e substituir os valores. Ó. Então já achei a DDP quando a corrente é 3 amperes. Na letra D agora, ele quer a intensidade da corrente de curto-circuito. Também não preciso fazer cálculo. A corrente de curto-circuito é aquela corrente que acontece quando a DDP é igual a zero. Quando você liga o polo positivo do gerador ao polo negativo do gerador. Então, nesse caso, no próprio gráfico aqui, ó, esse pontinho aqui é a minha corrente de curto-circuito. Então, do próprio gráfico, ó, a corrente de curto-circuito, ela vale 5 amperes. Na letra E, a potência elétrica lançada no circuito quando a corrente é 2 amperes. Quando ele fala de potência elétrica lançada, é a potência que está sendo fornecida. Então, o meu gerador ele fornece DDP. Embora ele produza força eletromotriz, mas ele fornece DDP. Então, a potência elétrica lançada é a potência útil, que é a DDP vezes a corrente. Então, eu preciso encontrar aqui primeiro a DDP quando a corrente é 2 amperes. E depois jogar aqui, ó. Então, eu tenho que deixar isso aqui um pouquinho em stand-by. Então, eu tenho que montar novamente aliás, montar não preciso, mas eu vou pegar a equação do gerador que está aqui em cima, que eu já havia montado ela. Tá? Então, eu vou pegar essa equaçãozinha do gerador aqui e vou fazer o cálculo quando a corrente for 2 amperes, ó. Então, eu vou fazer agora o cálculo. Então, isso aqui vai ficar, ó, a DDP vai ser 35 menos 7 vezes 2. Então, dá 35 menos 14. Isso aqui me dá 21 volts. Então, eu sei agora, atenção, quando a corrente vale 2 amperes. Agora sim eu posso usar isso aqui, ó. Agora eu posso usar essa expressão. Posso calcular a potência lançada. Então, a potência lançada, ou a potência útil, ela vai ser, ó, a DDP, quando a corrente vale 2 amperes, que nesse caso está aqui, ó, 21 volts. Então, vou ter 21, vezes a corrente valendo 2 amperes, ó, vezes 2.
Então, 21 vezes 2 me dá uma potência de 42 watts. Então, tá aqui a minha resposta do meu exercício. Com um pouquinho de atenção e calma, as coisas fluem. Resolvido a letra E.